E agora sim, nós iremos ouvir Dr. José Lúcio Glombe. Eu diria até que isso foi bom. Eu estava ficando emocionado ali na mesa. Eu quero saudar o meu querido presidente, José Augusto Araújo da Noronha. Não tenho palavras, meu caro Noronha, para agradecer o que você disse aqui, e são palavras imorredoras para mim. Agradecer aqui também, saudar a Sueli. Eu queria dizer para vocês o seguinte: eu pensei, quando ia começar a falar, o que eu vou falar aqui, depois de tudo que foi falado. A Sueli veio aqui falar, fazer uma homenagem. Advogado sabe como é. Eles falam mesmo, como é o caso da Sueli, um grande advogado. Eu disse, ia falar da minha vida, ia dizer, por exemplo, o ensinamento de Confúcio. Começar com Confúcio dizendo que quem procura um trabalho que gosta, não trabalha nem um dia na vida. Eu queria mudar isso também para a vida pessoal, dizer que quem vive com a mulher que ama, vive feliz a vida inteira. Obrigado, Sueli, pelas palavras. Meu querido amigo Cássio Teles, presidente da Comissão Nacional das Prerrogativas, da Ordem dos Advogados do Brasil, conselheiro federal. Sérgio Rocha Pombo, presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas, um dos coordenadores deste evento. Dr. Rodrigo Fortunato Goulart, também o Dr. Marco Villatore, todos os membros da mesa são saudados. Eu realmente, a todos vocês que aqui estão e que ouviram tantas palavras ao longo dessa jornada, onde discutimos a reforma trabalhista, eu gostaria de tratar como queridos amigos. A minha vida sempre foi para fazer relacionamentos, sempre me relacionei muito bem, tive o privilégio de ter um bom relacionamento com advogados, com juízes, com servidores da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, da Justiça Federal, com as partes, com os nossos clientes, evidentemente, com os estudantes, com os colegas de escritório. Então, eu dou um valor imenso à amizade. Então, eu saúdo a todos vocês, queridos amigos, e digo a vocês que na vida eu aprendi muitas coisas. Aprendi com a experiência que, segundo o Pedro Nava, é um farol voltado para trás. Depois foi apropriada essa frase também pelo Roberto Campos, quando fez o seu livro de memória, A Lanterna na Popa. Mas essa experiência que nos mostra a necessidade de nós sempre termos a gratidão, expressarmos a nossa gratidão. Eu agradeço imensamente aos organizadores deste evento por ter me deferido essa honra de ser homenageado num conclave tão importante como é este Congresso Brasileiro de Direito do Trabalho. Dr. Rodrigo Fortunato Goulart, Dr. Sérgio Rocha Pombo, Dr. Marco Villatore, aceite, e aos membros de toda a comissão organizadora, aceite o meu agradecimento mais profundo. Eu sei que muitos outros teriam muito mais mérito do que eu para aqui estar recebendo essa homenagem. Esse deferimento, para mim, será inesquecível. Eu sei que nós passamos por momentos difíceis na nossa discussão na seara trabalhista, mas não podemos nunca esquecer da gratidão antes, da nossa convivência. Viver é conviver, até falava o professor Gofredo Silva Teres, da Faculdade de Direito Largo São Francisco, né? E o direito, então, seria uma ciência que estuda a convivência humana. E é a convivência humana que está sendo até esquecida
me parece, quando nós tratamos dessa reforma trabalhista, que esquece os princípios que originaram toda a legislação trabalhista que vem lá de trás e que foi enriquecida ao longo do tempo com muitas e muitas alterações. É verdade que quando eu comecei a advogar, isso já vai lá quase 42 anos, eu recordo perfeitamente que quando entrei na faculdade, até não havia muito tempo que nós tínhamos o advento da Lei do Fundo de Garantia. E então se discutia muito sobre o final da estabilidade do tempo de serviço, se seria o fim do mundo. Evidentemente não foi aquilo o final dos tempos. Nós depois progredimos a prescrição há 2 anos, tivemos os avanços da legislação constitucional e agora, repentinamente, temos essa ruptura, que é uma ruptura, no meu modo de ver, bastante ruim. Nós precisamos ter a união, como diz o professor Bezerra Leite, de todos os advogados, juízes, os que atuam com a ciência do direito, que estudam o direito do trabalho, para nós tentarmos aperfeiçoar essa legislação. E haviam alguns excessos, podemos até dizer que poderiam haver excessos, mas o remédio aplicado é para matar o paciente. E isso nós realmente achamos que não fica bem. Esse congresso discutiu profundamente os temas relacionados a essa reforma trabalhista e mostrou quanto que nós precisamos andar. Até a lei do periquito, muitas vezes não vale o que está escrito, o que está na Constituição. Não é, doutor Bezerra Leite? Nós precisamos realmente, então, refletir profundamente sobre isso. Sabe como eu me sinto? Vou dizer para vocês uma palavra de velejador que sou. Eu me sinto como naquele barco, no meio do oceano, num mar revolto, com o tempo virando cada vez para pior, e nós temos aí ainda um porto muito distante pela frente. Então, o que nós temos que fazer? Vamos ajustar as nossas velas, vamos tentar dar o melhor rumo possível para isso. E vamos ter, pelo menos, um barco que aguente essa situação. Porque esse barco, que vamos dar esse barco o nome de CLT, por exemplo, pode não resistir a essa tormenta. Então, é muito importante que todos nós tenhamos em mente a nossa força para discutir essa situação tão dramática que nós vivemos hoje relativamente ao direito ao trabalho. A palestra que nós vimos recentemente aqui, anterior, do Dr. Bezerra Leite, que trata justamente da obrigação que se pretende impor de formular pedidos líquidos para propor uma ação trabalhista, inegavelmente isso ofende o acesso à justiça, impede o acesso à justiça. É clara essa a intenção. É algo que precisa efetivamente ser corrigido com urgência. Eu não vou adentrar em termos de reforma trabalhista mais, apenas ficarei aqui no agradecimento. As palavras que eu vi do meu amigo Noronha, as palavras de cada um que aqui esteve, foram fruto de uma amizade, fiquei até preocupado, depois que eu vi aqui o doutor Maurício, o da esquerda, agora há pouco estava dando uma palestra, o doutor Maurício disse que quando as coisas, a prova está muito uniforme, você desconfia da prova. Não é? Então, aqui os elogios foram demais, doutor Noronha. Então, eu fiquei até, digo assim, pode ficar um pouco desconfiado, que talvez não seja tudo isso. Eu não tenho... Eu tenho apenas como princípio, eu digo a todos vocês, eu tenho uma atuação que respeita a ética, valorizo profundamente isto na nossa atuação profissional. Isso está com os meus filhos, os 3 advogados, os meus colegas de escritório, e todos nós sabemos que o nosso país jamais sobreviverá se nós não respeitarmos e não lutarmos pelo Estado Democrático de Direito, pela liberdade de expressão, que são fundamentos para que o Estado Democrático de Direito possa subsistir. E para isso, eu digo, temos que ter a força de todos nós. Vou contar apenas para o final, deixar para a reflexão uma pequena historiazinha e que eu me lembrei
quando estava aqui nesse auditório. Conta de uma onda, a onda estava no mar, e de repente ela se aproximava da praia e ela viu que a onda da frente estava terminando ali, morrendo na areia da praia. E ela ficou horrorizada e ficou, mas isso aí não pode acontecer. Quando veio a onda de trás, e disse, o que está acontecendo? Você não está vendo? Nós vamos morrer ali na praia. Nós andamos tanto e com essa onda vamos morrer ali tão próximo. A outra de trás disse, não, você é que não está entendendo. Nós não somos apenas uma onda, nós somos a parte de todo esse grande oceano. Muito obrigado a todos vocês.